Eu sou a professora Eliana, aqui comigo está a Camila, e a aula de matemática de hoje, do 9º ano do ensino fundamental, é sobre teoremas de proporcionalidade. Vamos relembrar um pouco do teorema de Tales. Tales calculou a altura da pirâmide de Quéops. Então, como que eu posso calcular, por exemplo, a altura de um prédio usando a mesma relação de proporção que Tales descobriu? Eu tenho aqui a sombra do prédio, que é 30 metros, no mesmo instante que está projetando a sombra desse poste de 5 metros. Então, se eu dividir a sombra do prédio, que é de 30 metros, pela sombra do poste, que é de 5 metros, eu tenho uma relação, que é igual à altura que eu quero descobrir do prédio, que eu estou chamando de x, dividido pela altura do poste, que é 18 metros. Então, como que eu posso descobrir esse x? A própria relação de 30 para 5 é 30 dividido por 5, eu tenho uma razão. Quanto que é 30 dividido por 5? Então, eu tenho uma razão que é igual a 6. Eu posso simplificar essa fração para facilitar meu cálculo e fazer a relação substituindo essa divisão dessa fração, que é a razão 6, igual à altura do prédio que eu quero descobrir, dividido por 18. Bom, então como que eu posso achar esse x agora? Eu vou descobrir o x passando para cá o 6, multiplicando por 18. Então, eu tenho 6 vezes 18 dá 108 metros. Então, eu consegui descobrir a altura de um prédio, que é bastante, de 180 metros, a altura muito alta, muito grande. E se a gente for observar a relação, eu tenho 30 dividido por 5, igual eu já descobri que a razão é 6, Eu tenho a mesma razão. Se eu dividir 108 por 18, também eu descubro que a razão é 6. Então, o teorema de Tales é muito utilizado e nós vamos ver várias relações de proporção hoje. Relembrando esse teorema, ele fala que um feixe de retas paralelas, então nós temos aqui 3 retas paralelas, cortadas por eu posso multiplicar 12 vezes x, que vai dar 12x, igual a 15 vezes 36. 15 vezes 36 é igual a 540. Então, eu tenho que 12x é igual a 540. Então, eu vou passar o 12 para cá dividindo.
Então, x vai ser igual a 540 dividido por 12. Descobri o valor de x, ou seja, este lado aqui do lote 2 mede 45 metros. Vamos verificar a razão entre esses dois segmentos. 12 dividido por 15 é igual a 36 dividido por 45? Então, a gente pode observar que se eu simplificar essa fração, né, chegar nessa fração aqui irredutível. A mesma coisa, eu simplificando esta, eu chego em 4/5. Então, a razão entre esses dois segmentos, né, é 4/5. Bom, então, no exercício do PET 2 da semana 1, tinha esse exercício pedindo para calcular quanto que vale x, y e z. E foi dado este lado, que é 4, 6 e 8. Então, se a gente somar este lado aqui, 4 mais 6 mais 8 dá 18 centímetros. Como que eu posso descobrir x, y e z? Eu tenho que ter mais essa informação, que vocês não podem esquecer, que x mais y mais z mede quanto? 54 centímetros. Então, se eu for olhar qual que é a razão desse segmento todo dividido, né? Esse segmento 54 dividido por 18, a razão é 3. A mesma comparação, então, eu posso fazer que isso, que é x, que eu quero descobrir, dividido por este, que é 4, vai ser igual por 6, também eu vou encontrar a mesma razão. 3. E se eu dividir 24 por 8, também eu vou encontrar a mesma razão, que é 3. Bom, então, proporcionalidade, a gente tem várias formas, inclusive no triângulo. Tem um exercício do PET da semana 2 que pede para você observar esses triângulos. Existe uma relação entre esses triângulos. Vamos observar, eu coloquei assim, ó, na sequência, justamente para facilitar o que a gente tem de proporcional. Então, nós temos aqui, olha, uma reta que é perpendicular a esta, que forma um ângulo de 90 graus, e esta reta é paralela, então nós temos 3 paralelas, esse lado, que é o cateto menor de cada um desses triângulos. E nós temos o lado maior do triângulo, que é a hipotenusa, também cortando esta reta perpendicular, formando aqui, então, uma proporcionalidade que a gente pode aplicar. Por exemplo, perguntou qual a razão entre a medida da hipotenusa
e a medida do cateto menor. Então, se eu pegar 3, que é a medida da hipotenusa, e dividir por 1,5, eu tenho 2. A mesma razão eu vou encontrar aqui. Hipotenusa 4, dividido pelo cateto menor 2, também vou encontrar, né, 2. A mesma razão eu vou encontrar aqui, porque são retas paralelas e formam segmentos, né, proporcionais. Então, se eu pegar esta medida da hipotenusa, que é 6, e dividir por 3, que é esse cateto menor, eu tenho 2 também, que é a mesma razão. Então, eu tenho aqui, né, uma proporção de segmentos, né, com a razão 2. Agora, observem também que eu tenho ângulos, né, de mesma medida. Aqui eu formei o ângulo de 60, 60. Aqui eu tenho um ângulo de 90, 90, 90. Então, cada um desses triângulos são triângulos retângulos. Então, ele também tem esse ângulo proporcional. E além desse, tem esses dois, para traçar os segmentos paralelos que nós traçamos. Bom, outra coisa que a gente vai relembrar, e que tem aí no PET 2 da semana 2, é qual a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Então, vamos observar este triângulo, ou este. A gente tem que 90 mais 60 mais 30 é igual a quanto? 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Bom, outro exercício que a gente encontra no PET 2 da semana 2. Vocês podem observar que aqui nós temos triângulos, esse azulzinho é o colorido de vermelho, e aí nós temos segmentos também que podem ter relação de proporção. Como descobrir o valor do x? Eu tenho que 6 dividido por x vai ser igual a 4 dividido por 10. Então, como que eu acho esse x? Eu multiplico 4 vezes x, é igual a 6 vezes 10, que é igual a 60, e x vai ser igual a 60 dividido por 4, passei o 4 dividindo, então x é igual a 15. Na mesma unidade, então x vai ser igual a 15 centímetros. Se aqui é 15, vamos ver então qual que é a razão. 6 dividido por 15 é 2/5. A mesma razão vou ter que encontrar aqui. 4 dividido por 10 também é 2/5. Então, estou vendo, conferindo que existe uma razão de proporção entre esses segmentos. Como que eu vou achar o y? Substituindo aqui o x pelo 15 centímetros que eu já encontrei, eu posso determinar a proporção entre esses outros segmentos. Por exemplo, né, 15 dividido por 9 vai ser igual a 10 dividido por y. Então, eu tenho 15 vezes y, que é igual a 9 vezes 10, que é 90, passando o 15 dividindo, vai ficar 90 dividido por 15, que dá 6. Então, eu descobri que aqui vale 6 centímetros. Vamos conferir a razão. 15 dividido por 9 é igual a 5/3. A mesma razão tem que dar aqui 10 dividido por 6, que eu encontrei y igual a 6, tem que ser igual à mesma razão e dá 5/3. Então, nós podemos conferir aí tudo que nós já relatamos. Além disso, tem um outro exercício que pede para calcular o perímetro de um triângulo. Bom, o perímetro de um triângulo, por exemplo, esse triângulo ABC, é a soma de todos os lados desse triângulo. Mas acontece que foi dado só esse lado.
Então, esse lado vale 54 centímetros. Como que eu vou somar os lados e calcular o perímetro? Eu vou ter que achar a razão de proporção entre esses segmentos, dividido por esta reta, semirreta DE, que é paralela a esta, então eu posso aplicar o teorema de Tales. Se eu pegar este segmento, 4x, e dividir por 2x, eu vou ter a mesma razão aqui. E podemos já descobrir a razão. Por quê? 4x dividido por 2x, some o x e fica 4 dividido por 2, 1. 2, né? 2 vezes 1, que o x vai ficar 1, 2 vezes 1, 2. Então, isso aqui, ó, já me mostra que a razão é 2. E aí, como que eu posso descobrir, então, o x? Se eu descobrir a razão, que é 2, 4x dividido por 2x é igual a 2, eu tenho a razão 2, eu posso substituir aqui desse lado que 2x mais 10, esse segmento dividido por esse segmento, vai ser também de mesma razão, que é 2. Por quê? Porque essas retas, semirretas, são paralelas. E aí, como que eu posso multiplicar? Eu tenho 2 vezes 2x menos 4. Cuidado na multiplicação, porque eu tenho que multiplicar o 2 vezes o 2x, que vai dar o 4x, e o menos 4 vezes 2, que dá o menos 8. Então, eu tenho que 4x menos 8 é igual a 2x mais 10. Passando o 2x para cá, vai ficar negativo. Então, eu tenho 4x menos 2x é igual a 2x e 10, passando 8 para cá, ficou mais 8, dá 18. Quanto que vale esse x, então? 18 dividido por 2. Então, agora que eu descobri o valor de x, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, se eu substituir aqui, onde que tem o x, eu vou colocar o valor que eu descobri, que é 9. 4 vezes 9, então, dá 36. 2 vezes 9 dá 18. 2 vezes 9, 18 menos 4 dá 14 e aqui dá 28. Então, eu descobri todos os lados. Somando 36 mais 18, mais 54, mais 14, mais 28, eu tenho o perímetro, 150 centímetros. Vamos conferir mesmo? Se eu pegar 36 dividido por 18, eu tenho a razão 2. Se eu pegar 28 dividido por 14, também eu tenho a razão 2. Então, o teorema de Tales, teoremas de proporcionalidade, pode ser aplicado também em triângulos, igual nós vimos, e com vários tipos de soluções para a gente encontrar perímetro e outros exercícios que tem aí no PET 2 de vocês. Então, o PET 2 da semana 2, né? Se você tiver alguma dúvida dos exercícios, podem depois acessar, né, e rever a aula de hoje. E muito obrigada pela aula.